Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre os episódios 7 e 8 de Tensei Kizoku Kantei Skill de Nairagaru. O episódio 7 ele é mais marcado por mostrar a morte do pai do Ars, o Raven. Então, no caso, acabou sendo um episódio mais emotivo, com maior carga emocional, marcando, sim, a despedida do mesmo, né? O episódio começa mostrando o Raven lutando em uma batalha, né, numa guerra. Batalha que foi citada no episódio anterior, com o qual ele partiu. O Ars queria ir no lugar, mas ele não permitiu, pois seu filho não estava pronto. Então vemos ele lutando nessa batalha, levando seu corpo ao limite. Lembrando, ele já estava doente. E durante a batalha ele se esforçou ao máximo. Tanto que o Hits fala depois, ou durante toda a batalha ele se esforçou levando seu corpo a colapsar. Quando a batalha terminou. Durante toda a batalha ele se manteve meio que alerta, ligado. A batalha terminou, a vitória deles, né? Durou cerca de um mês essa campanha, enfrentando números superiores ao deles. O inimigo tinha muito mais soldados. Mas ele sim, ele conseguiu vencer. E após vencer, o seu corpo acaba por colapsar. Meio que adrenalina, né? Ele lutou usando adrenalina. A adrenalina diminuiu, ele colapsou. Tanto que ele volta carregado pelos seus soldados do campo de batalha. Obviamente, é mostrado o Russell, a Charlotte e o Hitz também estavam com ele no campo de batalha. O Russell ali ordenando os soldados, faça aquilo, faça isso. A Charlotte tacando fogo em todo mundo. E o Hitz lutando meio que lado a lado com o Lord Raven. Temos a volta do pai do Az, acamado. O Az conversa ali com o Hitz e os outros, né? Naquele momento o pai dele estava inconsciente. Nessa conversa ali, o Hitz e os outros acabam por perceber da forma de se comportar do Asuka, que ele estava se sobrecarregando com todos os acontecimentos. Mesmo com eles dizendo pro Asuka não se sentir culpado pela piora do seu pai, não adiantava de nada, pois ele se sentia culpado pelo colapso do seu pai, né, por ele ser fraco, não ser apto a ir ao campo de batalha, ou seja, ele se acha incompetente. Se acha incompetente, fraco, despreparado. Ele queria ir porque ele sabia que seu pai estava doente, sabia que seu pai tinha que ficar em casa, mas como ele não estava preparado para aquilo, seu pai não permitiu ele ir e o pai dele foi mesmo que doente. Então ele acabou se sentindo culpado por conta disso. E desde que o pai dele havia partido, ele estava treinando sem parar para tentar ficar mais forte, como se a vida dele dependesse disso. Tanto que a Charlotte comenta isso, que ela ficou sabendo dos soldados que haviam ficado, que o Asa estava treinando todo dia, ele se esforçando cada vez mais, como se fosse questão de vida ou morte. No meio desta noite turbulenta, a prometida do Asa acaba aparecendo, a Alicia. A Alicia ela aparece ali no meio da noite preocupada com o Asa, pois ela percebeu nas cartas que eles trocavam que ele havia mudado, ela estava mais preocupada com ele, ela não sentia mais as emoções e os sentimentos que ele transmitia antes na carta, agora estava mais vazio, mais superficial. Então ela acabou por ficar preocupada com ele. Fitz, a princípio, acabou não querendo contar os motivos, mas a Charlotte e o Russell meio que dão um empurrãozinho ali. E ele acaba contando sobre todo o ocorrido, questão da execução, o sentimento de não estar pronto para lutar, a piora do seu pai, né, a culpa que ele sente por isso. E após a Alicia ouvir tudo isso, ela também se sente culpada, né, por não ter feito nada para ajudar. Pô, meu prometido tá num momento tão difícil, eu não percebi, não fiz nada para poder ajudar ele, para pelo menos dar uma animada nele, ficar ao lado dele. Ela acaba se sentindo um pouco receosa, culpada por isso, porque ela quer apoiar ele de toda forma que for possível. Então ela acaba por perguntar onde ele está, vai até ele estava treinando, e chega lá, ela vê ele se esforçando tanto e acaba desistindo de falar com ele naquele momento. Logo após surge uma empregada relatando que o Raven acordou, só que ela queria falar com os três primeiros, né? O Hitz, a Charlotte e o Russell. Ao chegarem no quarto do Raven, eles começam a conversar ali. E nessa conversa, o Raven ele basicamente anuncia que vai morrer em breve. Pergunta sobre o que eles estavam achando da vida deles ali. E basicamente todos eles são felizes ali, né? Estão gostando da vida que eles têm naquele momento. Inclusive, sobre o fato que ele não sabia do que esperar deles quando o Asa acabou os levando, devido às características deles. O Hitz, um malquiano, né? Charlotte, que era uma garota, uma mulher. E o Russell, que era apenas uma criança, né? Porque se o Russell tivesse a idade dele, acho que não teria preconceito nenhum, mas devido às características dele no momento que chegaram. Entretanto, com o tempo, eles acabaram por se tornarem os pilares daquele domínio, né? Cada um em uma área. O Hitz no campo de batalha, né? Meio que na linha de frente, numa infantaria. Charlotte usando sua magia e o Russell com sua mente de estrategista. Raven então pede um favor a eles, não como um lord, mas sim como um pai. Pede para que eles apoiem o Ars, pois ele sabe que o Ars ainda não está pronto para assumir aquela responsabilidade. Sabe que deveria ter ensinado muito mais coisas a eles, principalmente especialmente em como o mundo é difícil. Devia ter levado ele para a guerra, pelo menos uma vez. Obviamente, quando ele estava bem de saúde, não agora quando ele estava por um fio, para ele proteger o Ars, né, no momento de dificuldade. Então ele sabe que ele falhou em certos pontos, aspectos, e então fez esse pedido para que eles se tornem os pilares que protejam e apoiam a partir dali. Obviamente eles aceitam o pedido, né? Mostram um carinho que já tem pelo As, né? Pelo As ter meio que dado o pontapé inicial para a mudança de vida deles,
ao chamar ele para trabalhar ali com ele, subordinado deles. O Hitz estava na rua, Charlotte também. O Russell era só uma criança, mas o Asa já viu o potencial ali nele, fez ele se reconciliar com a família, então o Asa acabou ajudando eles em cada um de uma certa forma ali. Eles já demonstram esse carinho sentido pelo Asa e também agradecem ao Raven por ter aceitado eles ali. Pois mesmo que o Asa tivesse indicado eles, se ele quisesse como Lorde, ele poderia ter recusado, não, eu não quero você por isso, por aquilo. Ele poderia ter recusado o Hit simplesmente por ser um malquiano, como ele ia fazer, mas ele resolveu testar o Hit, né? Porque ele acreditou no seu filho. A Charlotte também, ele faz testes ali, mas ao ver que tem potencial, ele aceita. O outro Lorde ele falou, não vou nem te testar, já vai embora, não quero você por conta disso e pronto, acabou. Poderia ser ele, obviamente, tinha um certo ceticismo por conta dessas características deles apresentados, mas ele testava eles ali, via a capacidade deles e aceitava. Então, ele também teve esse mérito de aceitar eles ali, dar alguma credibilidade a seu filho. Após essa conversa com os três, né, o Hitz acaba pedindo para ele conversar com outra pessoa, no caso a Alicia. Então, a próxima conversa é do Raven com a Alicia. E nessa breve conversa que os dois têm, vemos que foi o Raven que pediu para que ela fosse a noiva do Aras, pois em algum momento, quando ele a viu anteriormente, né, apesar que a Alicia não se lembrava disso ou nem percebeu, o Raven ele viu como a dor Alicia era para a idade dela, mas que também fundando uma garota gentil. Então ele gostaria de alguém como ela ao lado do Ars. Então nessa breve conversa ele percebe que ela já se apaixonou verdadeiramente por ele, né? E ela mesma até confirma isso. E então depois temos ali a conversa do Ars com o Raven. Antes disso, ele até agradece ali o Hitz por ter permitido conversar, vemos o Hitz também se lembrando de momentos anteriores com o Marquês Raven. Então dá pra ver que ele teve um apego, dá pra perceber e ver que o Hitz teve também um apego ao Marquês Raven, que ajudou ele também, apesar das características e do certo preconceito que ele demonstrou no início, mas no final acabou aceitando ele. Então o Ars chega ali pra ver seu pai com ervas e livros na mão, ele havia passado esse tempo todo também pesquisando formas de curar seu pai, então demonstra o quanto que o Ars estava centrado nessa questão do seu pai, né? Ele estava treinando feito condenado, estava estudando feito condenado para tentar ajudar para tentar achar formas de curar o seu pai. Só que o Raven interrompe ele ali e começa a contar brevemente sobre o momento que ele decidiu virar o guerreiro, né? Ele acabou fugindo da cidade onde ele morava quando tinha uns 10 anos. No caso, ele tinha uma infância difícil, né? Uma infância pobre. Onde ele fugiu para outra cidade maior. Acabou vendo o governador e sua figura imponente ali. E depois daquilo decidiu virar um guerreiro. Passou a estudar a arte da espada sozinho, se esforçou ali. E com o tempo chegou na sua posição atual, né? Como Lorde de um domínio, por mais pequeno que seja. Ele também disse pro Aço não se sentir responsável pela piora dele, pois aquele foi o caminho que ele escolheu. E ele deixa tudo para o As. A partir daquele momento, eles passam o resto da noite conversando e na manhã seguinte, o Raven acaba por morrer. Somos levados à cena que iniciou o anime, ao funeral do pai do As, e ele ali assumindo em frente a todos o posto de líder da casa Louvente, né? Ele tem até um discurso emocionado dele, né? E o povo também retribuindo. Ele mostra alguns flashbacks, né? Já tinha mostrado hits, mas que neste momento mostra flashbacks da Charlotte e do Russell com o Marquês Raven. Até a Alicia, né? Da conversa que eles acabaram de ter. Dos momentos que passaram juntos, mostrando o respeito e a gratidão que ele sentiu para com ele. O episódio termina mostrando uma mulher em um bar que estava escutando uma conversa ali sobre a morte do governador, então ela se aproxima das que estavam conversando sobre isso para tentar obter mais informações. Mulher essa que aparece aí na Open e ela terá sua relevância quando melhor introduzida. No oitavo episódio já começa ele mostrando o As conversando com a lápide de seu pai, né? Já se passaram 3 meses e ele fala ali como tá indo as coisas, que ele tava fazendo as coisas do jeito dele, apesar de não ser tão apto quanto seu pai, mas ele tava ali fazendo as coisas da melhor forma possível. Então o As acaba partindo para algum lugar, no caso, Carnare. Em Carnare temos ali uma reunião dos governantes ali da região ao redor do distrito de Carnare, que era onde ficava o líder Lumeire. Temos um breve momento de silêncio em memória de Raven, bem como Ar sendo recebido como novo mestre de Louvent, né, o novo líder de Louvent, agora formalmente recebido por todos ali, estando em um certo pé de igualdade com todos ali à mesa, né, questão de discussão, de propor ideias e não apenas como representante substituto. Começa a reunião, que obviamente está ligada com a guerra de sucessão, que no momento está em estado de armistício entre os irmãos mais novo e mais velho. O irmão mais novo estava dominando a capital e o mais velho uma cidade mais econômica, forte economicamente, então capital mais soldados e o outro controlando o lado econômico. Então estão em uma disputa equilibrada, cada um controlando um ponto importante para a guerra. E a reunião se trata de Pereina, que é uma rota importante para poder se atacar a capital e que seria benéfico para eles ter o controle dela durante a guerra. Entretanto, o senhor daquele território de Pereina não se juntou a eles. Então, o Lumeire decidiu por subjugá-lo, mas o Ars pede para que ele lide com aquilo antes, né?
Então nos é mostrado que diante dessa reunião, o As, junto do Hitz e o Russell e a Charlotte, tiveram a própria reunião estratégica deles e determinaram que o posicionamento do Senhor de Pereira acabou por ser surpreso. Por que ele não aceita ser nosso aliado, então recusa de... Por que ele não aceita ser nosso aliado? Porque ele é um território pequeno, não tem tanto poder assim, e seria tolice ele ficar recusando. Então, algo de errado não está certo aí nessa história. Porque se fosse um território grande, com grande poder, provavelmente já deveria ter mostrado lealdade ao outro irmão mais novo, que é o opositor a eles, por conta de estar ali. Mas não, é um território pequeno ali e só não queria se meter naquilo, não queria deixar que as tropas avançassem pelo seu terreno. Então estava muito estranha essa questão de Pereira. Inclusive, nessa conversa, o Hitz sugere contratar um grupo de mercenários chamado de Sombras, né, ou Shadows, para ajudar a descobrir mais informações. Então, voltando ao presente, o Asa apresenta ao Lumeiro os argumentos. Ele havia debatido com seus subordinados anteriormente, né, sobre o posicionamento de Pereira ser estranho e provavelmente suspeito. E com isso, o Lumeiro permite que o Asa lide com as coisas da forma dele. Pelo menos, ele ganha alguns dias para fazer isso. Após a reunião, temos o Asa ali andando pela cidade, né, e eles vão até um orfanato. Orfanato esse que estavam ali as crianças que a Charlotte cuidava anteriormente, quando ela vivia ali na rua. E aparentemente o Asa que construiu aquele orfanato pediu para as mulheres que ali trabalhavam, né, cujo qual ele confiava, acolhessem as crianças da Charlotte, bem como várias outras crianças órfãos de rua. Então temos ali o momento deles no orfanato, um pequeno diálogo, Charlotte conversando com eles falando seu sonho para Charlotte: eu quero ser empregada do Marquês, do Lumiere Samar, eu quero ser soldado, eu quero ser agricultor, eu quero ser padeiro, eu quero cada um sugerir, falando dos seus sonhos, do seu objetivo. Eles haviam crescido bastante, né? Eles têm mais ou menos a mesma idade do As, por assim dizer. Então, neste momento que eles estavam ali conversando tranquilamente, aproveitando esse reencontro, parece a Alicia, que também estava em Carnarvon acompanhando seu pai, soube do As e foi correndo atrás dele. E você vê ali todas as crianças felizes e diz que a felicidade persegue o As onde ele vai. Então, uma criança toda suja acaba grudando nela, sujando o vestido dela. Então, por ela ser uma moça de uma nobre, então, obviamente as suas roupas são caras, né, delicadas e tudo mais. O Asa acaba ficando meio que desesperado, né, até disse: eu compro outra roupa pra você. O Mordão também fica lá atrás: meu Deus, o Mordão só com os caras e bocas nesse momento. Só que a Alicia não tá nem aí, ela vai, tira o sapato e vai brincar também, feito uma criança, que é o que ela realmente, né, ela vai brincar, se divertir. O Asa também devia, apesar dele ser um líder agora de um domínio, né, um pequeno lord. Ele também devia ir lá brincar um pouquinho, se distrair, aproveitar o momento. Pela noite, ainda no orfanato, Alicia pergunta o que o As fará no outro dia. Então, ele disse que pretende se encontrar com membros da Shadows, né, que o Hitz estava negociando para ver se eles aceitavam se encontrar ou não. E a Alicia, com um sorriso bem puro e inocente, diz que tem interesse e que quer ir junto, né. O As tenta, mas não consegue dissuadir ela dessa ideia e acaba aceitando levar ela junto caso a reunião realmente aconteça. Legal que ela tá com uma expressão muito tranquila e alegre para se encontrar com um grupo de mercenários que trabalham ali nas sombras, fazendo alguns serviços obscuros, né? A cara do As e do Russell neste momento é muito divertido. Os dois, ele fala: oxe, força, a cara mais pura do mundo. Eu falo: que interessante, eu quero ir. Caramba. Dá um medo, cara, dá um medo nessas horas. Pô, o pessoal fala que é interessante se encontrar um grupo mercenário, você pode morrer. Comentando ainda mais a surpresa do As, a Alice disse que vai dormir ali mesmo, né? Inclusive, ela disse que não se importa em ficar no mesmo quarto que ele. Então a Charlotte, que tava dormindo ali, acorda logo após ouvir isso, né? Começa meio com uma discussão de quem vai dormir com o As. E o Hitz acaba até chegando nessa hora ali desse conflito. Acaba ficando meio que calado, né? Vê aquela cena, o Russell se aproxima dele e pergunta se todas as mulheres são agressivas daquele jeito. E Russell acaba sendo arrastado para essa discussão também pela Charlotte, né? E o Hitz pega e se retira ali de fininho, deixando o Russell lidar com os leões, né? O Russell acaba sendo jogado pros leões. Então, no fim, acaba dormindo a Alicia, o As, a Charlotte e o Russell todos juntos na mesma cama, com a Charlotte esmagando o As e o Russell com os seus braços. No final, as garotas dormiram super bem, e já os meninos nem tanto, o próprio coitado. Ao amanhecer, o Hitz informa que a Shadow aceitou se encontrar com eles, né, no caso com o As. Eles se despedem do orfanato, né, e vão para o local de encontro no bar, e o As e o Hitz ali vão conversando pelo caminho. O Hitz falando sobre a Shadow, né, que naquele momento tinha um novo líder, mais jovem, mas que a organização acabou ficando até mais forte com essa mudança de líder. Entretanto, só aceitam trabalhos que lhes sejam interessantes. Logo, não é essa garantia se vão ou não aceitar o pedido do As. Chegam ao local, né, e o Hitz, o cara dono do lugar meio que já tava chutando ali, mas o Hitz usa a frase código deles para que eles possam ser recebidos. Todo mundo fica ali encarando o grupo do As. Charlotte com vontade de tacar fogo em todo mundo. O As começa a usar sua habilidade para tentar descobrir quem é o chefe ali. Então chega ali a garçonete, né, para anotar o pedido deles. E o As acaba ficando meio que travado ali, surpreso ao olhar para os status daquela garçonete que estava atendendo eles, né? A garçonete essa que na verdade é um homem. Então o As termina ali de pedir seu prato, né? Após ver esses status incríveis, fazendo uma cara e boca ali disfarçada. Então ele pega, se retira pro banheiro para tentar meio que se recompor. Ele, na cabeça dele, tá tentando disfarçar, né?
Não fiz nada demais, tá tentando disfarçar. Vai não ser essa habilidade não tava errada. Só que essa garçonete, que é um homem, acaba pegando o Asa com uma faca no pescoço e levando ele pra dentro de um quartinho ali. Questionando o Asa de como o Asa descobriu que ele era o líder. Então o Hits chega logo após para salvar o Asa, deixando ele da Shadow surpresa, né? Como que esse cara conseguiu chamar reforço aqui? Que tipo de magia usou? Logo em seguida aparece a Alicia também, que foi ela quem percebeu, tanto que posteriormente, no final, a Alicia disse que percebeu a expressão do Asa, né? Asa ele ficou tão surpreso e perplexo ao olhar ali pra garçonete que a Alicia percebeu então que aquela pessoa era o líder e quando o Asa se retirou da mesa já combinou ali com o Hits sobre os próximos movimentos. Então o Asa, como não sabe disfarçar de ser uma pessoa fácil de ler, a Alice até agradece, só continue assim sendo fácil de ler, que dá pra saber suas intenções. Então o Asa, por ser assim fácil de ler, a Alice percebeu, opa, que tá aquele é o líder percebeu que, esse cara descobriu que sou eu. Então essa confusão toda começou assim porque o Asa não sabe disfarçar suas expressões. Então a Alicia já chega, aí começa um diálogo, né, entre a Alicia e o líder da Shadow, né? A Alicia falando que eles deveriam aceitar o pedido do Asa devido à forma que tratou. Então temos aí uma negociação bem áspera entre o líder da Shadow e a Alicia, né? Ele falando que vai matar o Asa e todo mundo ali e depois fugir, né? Que aí ninguém ia saber de nada. Ele tem que manter o disfarce dele como líder e tudo mais. Só que a Alicia fala, tem um Hits aqui, você ia dar conta de lidar com ele? E mesmo que se você matar o Asa, eu vou te seguir até o quinto dos infernos. Então, após essa negociação áspera, com palavras fortes e marcantes, o líder da Shadow pede desculpa, mas que ele queria saber como o Asa descobriu que ele era o líder antes de continuar as negociações. O Asa então fala ali rapidamente da sua habilidade. A princípio ele não acredita, só que o Asa chama ele de Masaki, que era o seu nome. Apesar que ele nega que esse seja seu nome e diz que agora se chama Pan. Ou seja, ele mudou de nome, mas deu pra ver que ele ficou surpreso quando o Asa chamou ele por aquele nome, que era o seu nome original. Ele se apresenta como Pan, não usando mais aquele nome, mas ele percebe que o poder do Asa é o pior pesadelo dele, já que não importa o disfarce que ele use, o Asa pode simplesmente ver os status dele e pronto, descobre quem é. Então ele aceita ali o pedido do Asa, achou o Asa interessante. Também ele não queria morrer ali, né? Caso enfrentasse o Hits. A luta seria bem complicada para os dois lados. O Hits contra eles, provavelmente ambos têm habilidades bem elevadas. Então seria uma luta complicada e ele sabia que ileso ele não ia sair dali. Após isso eles combinam se encontrar nos fundos, né, para mais detalhes. Aí temos aquela cena que eu já falei, né, do Asa pergunta pra Alicia como ela percebeu. A Alicia falando que a expressão do Asa é fácil de ler. E o Asa, nessa breve conversa, achei sua prometida bastante confiável, mas muito assustadora. E realmente ela é assustadora demais, misericórdia. Ela fala coisas com uma expressão tão doce. Coisas tão cruéis. Ela fala coisas tão cruéis com uma expressão tão doce na cara. Que isso? Pode acabar com eles combinando de serviço, né? E investigar a Perena, né? Sobre a questão do posicionamento deles. O preço acaba sendo uma moeda de ouro por aquele seu primeiro serviço. Então provavelmente é uma taxa mais baratinha ali. E ele pede um tempo de 5 dias. Fala pro Asa se encontrar com ele em 5 dias que ele obter os resultados. O Asa acha um tempo rápido, realmente 5 dias ali. Pô, 5 dias de espera. Vai investigar um domínio. Vai saber a distância, tá? Deve ter uma certa distância. Então é um tempo aceitável. E assim acaba o episódio, com o Asa conseguindo contratar a Shadows para esse serviço de investigação, né? Obter mais informações sobre Perena. E foi isso que aconteceu nesses dois episódios, né? O sétimo episódio de despedida e passagem de bastão, e nesse oitavo o Asa já começando a assumir o seu trabalho ali como novo líder, ele já tendo que desempenhar, ir atrás de informações para a guerra que vai estourar em algum momento. Apesar do armistício, ela vai voltar a estourar. Então já está movendo ali nos bastidores sobre a questão do futuro da guerra, os preparativos da guerra, né? Aliados, inimigos, controlar territórios, pontos estratégicos, todos os envolvimentos da guerra. O Asa já está tendo que fazer o seu trabalho agora como representante do domínio de Louvente. Me digam o que acharam desses dois episódios. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.